Como é que é? Como é que é? É porque tem uma... A letra E tá positivo e negativo. Tipo nas perninhas ali embaixo. Eu acho que Se for aproximar. Ah, na mesma perninha ali? Não, uma perninha tá positiva e a outra tá negativa. Pois é, isso só poderia acontecer se eu pegasse dois pedacinhos de metal assim e trouxesse uma carga positiva para cá, né? Aí aqui fica negativo porque as cargas migraram daqueles átomos, né? Mas no eletroscópio, sendo que eu aproximei da esfera, não tem como isso acontecer. Não tem como uma perninha ficar induzida de um jeito e a outra do outro. A menos que eu fizesse a indução próximo das perninhas, né? Certo? Das folhas do eletroscópio. O cara que assiste só um pedaço da aula, né? Pode achar estranho, né? Melhor chamar de folha, né? Para garantir. As folhas abrem. As folhas. Meus queridos, lá na página 9 a 14 e 12, certo? Página 9, Física 5C, 14 e 12. Fala o seguinte. 3 corpos A, B e C inicialmente neutros foram eletrizados. Após a eletrização, verifica-se que A e B têm excesso de cargas positivas. A e B têm excesso de cargas positivas. E C tem excesso de cargas negativas. Assinale a alternativa que apresenta uma hipótese possível a respeito do processo utilizado para eletrizar estes corpos. B e C são eletrizados por atrito. Pode ser eletrizado por atrito, né? Os sinais opostos. Em seguida, A é eletrizado por contato com B. Como o B ficou positivamente carregado, se ele encosta no corpo que era neutro, também ficará positivamente carregado, né? Sinais iguais na eletrização. Eu achei honesto. Letra B. A e B são eletrizados por atrito. A e B, né? Eletrização por atrito tem que ser sinais opostos. Não posso esfregar dois caras e os dois caras ficarem positivos. Se um ganha elétron, o outro perde. A e B são eletrizados por contato. Pode ser. E em seguida, C é eletrizado por atrito com B. Cara, se tu pegar um corpo que está neutro e encostar num corpo positivamente carregado, a tendência é ele ficar positivamente carregado. Certo? E não negativamente carregado. Ah, mas eu esfreguei. Pois é, mas a gente estudou eletrização por atrito a partir de 2 objetos neutros. Não eram 2 objetos carregados que tu esfregava. Aí o detalhe fica muito mais complexo, fica muito delicado tu prever o que vai acontecer. Então fugiu aqui do que a gente estudou. Letra D. B e C são eletrizados por contato, né? Eletrização por contato, as cargas têm que ter mesmo sinal, eles têm cargas e sinais opostos. A, B e C são eletrizados por contato. G, Zé, pode. O C não pode ter sido eletrizado por contato com A ou B, porque ficaria com um positivo também. Confirmamos que a única que era, né, a descrição exata, que se encaixava com aquela situação fornecida, era a letra A mesmo. Depois, qual era? A 14 e 13. Na sequência, então. Na sequência, que beleza. Ai, desculpa, meu amor, me perdoa. Eletrostática. Que bela tarde para aprender eletrostática. Página 9, 14 e 13. Nosso número da sorte. O estudante atira uma barra de vidro com um pedaço de seda. O estudante atrita. Atirar em quem? Só na cabeça do professor. Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda e uma barra de borracha com um pedaço de lã. Ele nota que a seda e a lã se atraem, o mesmo acontecendo com o vidro e a borracha. O estudante conclui que esses materiais se dividem em 2 pares que têm cargas do mesmo tipo. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada. Esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã. Esses pares são. A conclusão do estudante está parcialmente errada. Vamos ver. Então primeiro ele pegou vidro, um pedacinho de vidro, e atritou com um pedaço de seda, né? O estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda. Eu sei que um fica positivo, outro fica negativo. Ele nota que a seda, aí depois ele pegou uma barra de borracha, pegou um pedacinho de borracha
e atritou com lã. Esfregou e esfregou. Ele nota que a seda e a lã se atraem. Depois ele pega o pedacinho de seda e pega o pedacinho de lã e vê que eles estão se atraindo. Se eles estão se atraindo é porque estão com sinais opostos. E ele também conclui que o vidro e a borracha também se atraem. Se eu pego o bastãozinho de vidro e pego o bastãozinho de borracha, ele percebe que se atrai. Com base nesses dados, podemos afirmar que... Tu vê, né, cara? Eu não tenho série triboelétrica decorada na mente. Eu poderia tentar arriscar, analisar o vidro e a seda quimicamente e ver quem é que tem mais facilidade de perder elétron. Eu diria que a seda tem mais chance de perder elétron. Seda deve ter alguma coisa a ver com carbono, né? Já que é feito de vegetal, né? De origem animal, né? Certo? Vegetal, animal. O vidro ele é um bom isolante elétrico, então eu sei que ele tem apego aos seus elétrons. Né? Então eu arriscaria dizer que a seda vai ficar negativamente carregada, mas eu estou dando um chute no escuro. Tenho medo de estar errado. Borracha e lã. Pô, a borracha é um ótimo isolante elétrico, né? A lã talvez não tanto. Pelo mesmo motivo eu diria que a lã ficaria negativamente carregada. E aí olhando por esse caminho, dizer que a seda e a lã vão se atrair depois, eu poderia concluir que o guri está errado, mas eu estou com medo. A série triboelétrica eu não decorei, nunca me dei o trabalho de decorar a série triboelétrica. Se o guri tiver certo, poderíamos dizer que seria menos e mais e menos, né? Concorda comigo? Porque aí atrai e atrai, né? Ou o contrário. Ou o contrário. Tem as duas possibilidades. Pois então, cara, eu acho que essa questão... Ele gostaria que o aluno consultasse a série triboelétrica para matar a questão. Se existem essas duas possibilidades, então eu acho que a gente tem que consultar a série triboelétrica. Como eu disse a vocês, como esse cara é um bom isolante, e esse cara é um bom isolante, eu diria que ele tem mais facilidade, menos facilidade de perder elétrons, né? Certo? Então ele tenderia a ganhar os elétrons da seda, acredito eu. Após o atrito. A borracha, sendo melhor isolante, tem mais apego a seus elétrons. Então ela não vai querer perder elétrons para a lã, ela vai roubar elétrons da lã. Estou dando chute no escuro. E nesse caso a gente diria que a conclusão do garoto está errada, né? Certo? Beleza? Para garantir, antes de olhar o gabarito, obviamente, eu vou consultar a série triboelétrica que a apostila nos trouxe. A apostila trouxe uma série triboelétrica ou não? Não tem essas duas opções. Ah, não tem? Não tem. Ah, então vamos lá. Então eu acreditei, pelo que o colega me falou, que não dava de responder. Por isso, vamos continuar. Vamos analisar um ou outro então. Como eu disse, essa aqui eu ainda estou inseguro para responder porque eu não tenho série triboelétrica. Vamos analisar as outras. Esses pares, ele pergunta, com base nesses dados, pode-se afirmar que o estudante conclui que esses materiais se dividem em dois pares que têm cargas do mesmo tipo. Esses pares são vidro com a borracha. O vidro com a borracha, o guri falou que se atrai, né? Então não pode ter mesmo sinal, né? Falso. Esses pares são vidro com a lã e a seda com a borracha. O vidro com a lã. O vidro com a lã e a seda com a borracha. Poderia ser? Poderia. Poderia ser, né? Mas não há garantia, né? Poderia ser. Letra D. Esses pares são vidro com a lã, vidro com a seda, desculpa, e a borracha com a lã. Também poderia ser, né? Não, mas foram eles que atritaram. Eles foram atritados. Portanto, os sinais são diferentes. opostos. E na letra E, a conclusão do estudante está parcialmente errada. Como eu não tenho série triboelétrica e estou supondo que esse sujeito não exigiria esse tipo de conhecimento, eu poderia dizer que uma coisa que poderia ser verdade é aquela ali. Agora, a apostila traz ou não traz série triboelétrica? Não tem uma sériezinha triboelétrica? Eu achava que eu cheguei a comentar com vocês de série triboelétrica, não? Ah, tá ali, ó, na página 8, a questão 1402. Vidro e depois seda. O vidro ficaria, tu vê, ó, fui pensar quimicamente e me arrobei, ó.
O vidro ficaria positivamente carregado e a seda negativamente carregada. Depois, ele não fala de borracha ali, né? Poderíamos de repente aproximar do plástico ali, né? Que é um bom isolante também. E ele atritou com lã. Então a lã, essa fechou com um raciocínio químico. A lã ficou positivamente carregada e a borracha negativamente carregada. Professor, por que não pode ser a D mesmo? O vidro com a seda. O vidro com a seda porque eles foram atritados no começo. Então eles têm que ter sinais opostos, eles não podem estar no mesmo grupo com cargas do mesmo sinal. Certo? O que o guri falou? O guri falou que depois a seda e a lã se atraem. Verdade, né? Certo? E o vidro e a borracha se atraem. Verdade? E no item C, ele disse que os pares que tinham o mesmo sinal era seda e borracha, vidro e lã. Então confirmamos que era o item C. Confirmamos que mesmo sem decorar a série tribelétrica, o aluno poderia matar a questão. A B também está errada porque o vidro e a borracha tu atritou antes, né? B. Estávamos na 13, 14 e 13. Esses pares são vidro e borracha. Eu atritei o vidro e a borracha, por isso que eles têm que ter caracteres opostos. Por isso que tornou o item falso também. Perfeito. Ótima questãozinha. Professor, Fala, pastor. eu tenho um transformador. Sim. Eu boto 12 volts e ele transforma para 24. Depende que 12 volts são esses. 12 volts de uma bateria de carro não transforma. Porque a bateria de carro a corrente é contínua e um transformador funciona por indução eletromagnética, só funciona com corrente alternada. Então, para que tu transforme, para que tu use um transformador, tu tem que estar brincando com corrente alternada, corrente indo para um lado e para o outro, que nem ela tomada. Então, numa bateria de carro, o transformador não funciona. Eu tentei na tomada. Na tomada vai funcionar. Tá. E aí aconteceu isso, 12 vira 24. Se eu botar 24, ele vira 48? Não, vira 12. Tu diz no sentido oposto ou no mesmo sentido? Aí que tá. No mesmo Porque sentido, tem só no a mesmo entrada, frente. tem a entrada principal e a entrada secundária. Certo? O polo principal e o polo secundário. Ele vai ser um transformador elevador num sentido e rebaixador no outro. E se ele dobra a tensão, ele vai continuar dobrando a tensão. Então dobrou a tensão de entrada, vai dobrar a tensão de saída. Só que aí ele foi construído com fios enrolados, fios fininhos. Se tu aumenta muito a tensão, as correntes induzidas nesses fios podem ser intensas demais, gerar muito efeito Joule e derreter esses fios. Então é por isso que tu tem transformadores que aguentam potências grandes e transformadores para potências pequenas. Ótima pergunta. Nós vamos estudar isso em detalhe. Vamos deduzir a equação dos transformadores, mostrar como é que faz o transformador. Boa pergunta.